Bom pessoal, esses tempos atrás eu gravei 3 vídeos onde eu mostrei os resultados de uns testes que eu fiz de integração do SketchUp com o MaxCut. E o pessoal me reportou basicamente dois problemas. Primeiro é que lá nos vídeos eu comentei que a exportação, quando eu exportava do SketchUp, ele gerava um separador em vírgula. E muita gente gerou o separador em ponto e vírgula. E a segunda questão é que mesmo com as dicas, muita gente não conseguiu fazer a importação dizendo que dava algum erro. Bom, a primeira coisa que nós temos que ver é uma questão conceitual. Dentro lá do painel de controle, nós temos aqui a configuração de região. Dentro de região, configurações adicionais, existe aqui separador de lista. No Windows em português, o separador de lista ele é ponto e vírgula. O separador de lista do americano ele é vírgula, né? Por que no português não pode ser vírgula? Porque o nosso separador de decimal é vírgula. No americano o separador decimal é ponto. Então, obviamente o separador de lista ele é vírgula. Aqui no nosso padrão ele é ponto e vírgula. Se nós pegarmos uma planilha do Excel, nós vamos fazer um testezinho aqui para a gente entender isso. Criei uma planilha comum. Vou pegar vamos voltar lá só pra gente. Lá tá ponto e vírgula, né? Região. Separador de lista aqui tá ponto e vírgula. Tá, então vamos lá. Vamos lá e vamos salvar como CSV. Teste CSV. Tá. Deixa substituir uns testes que eu já fiz antes. Ele dá uma mensagem dizendo que tem formato que será perdido. Nós queremos prosseguir. Bom. Tá lá, ponto e vírgula. Se eu for lá na configurações regionais de região e mudar isso aqui, vamos colocar aqui uma coisa bem diferente, um percentual, tá? Aplicar. E vier aqui e novamente der um salvar como, né? Salvar ele lá, beleza? Nós vamos lá no nosso texto gerado, olha lá, ele alterou. Então os programas, em tese, deveriam obedecer o que tem na configuração desse separador de lista. Né? E o que acontece é que muitas vezes os programas não obedecem. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que quando a gente vem aqui salvar como, aqui CSV separado por vírgula. Por quê? No padrão americano ele é separado por vírgula. E ele separou por ponto e vírgula, obviamente porque a tradução literal desse tipo de arquivo é separado por vírgula, porque no original americano é separado por vírgula. Bom, só que tanto o SketchUp quanto o MaxCut, eles não estão seguindo essa padronização. O meu SketchUp ele é em inglês, então ele gera em ponto e vírgula. Se o seu SketchUp for em português, ele vai gerar ponto e vírgula. E isso é uma coisa que parece que está fixada no programa. Então, para este caso, tá, basta chegar lá no arquivo gerado e você vai substituir todos os seus pontos e vírgula. Aqui está o percentual que nós mudamos lá e geramos ele, mas você vai substituir todos esses pontos e vírgula por vírgula. Pronto, está resolvido. Né? Então, é importante que seja vírgula. Por quê? Mesmo que o SketchUp gere em ponto e vírgula, o MaxCut só reconhece vírgula como separador. Eu enviei um e-mail para o desenvolvedor do MaxCut e ele se comprometeu a que na próxima versão eles vão liberar uma configuração para você configurar qual separador de campos que você está usando. Bom, então a solução para o problema é você entrar, se o seu SketchUp for em português e ele gerar o separador em ponto e vírgula, você entra aqui e muda os seus pontos e vírgula para vírgula e faz a importação. A segunda questão é que, mesmo com essas dicas, muitas pessoas não conseguiram fazer a importação funcionar. Bom, então nós vamos tratar desse assunto. Bom, então se você não estiver conseguindo importar para dentro do MaxCut, estiver dando erro, tá? Eu sugiro que você faça da seguinte forma. Eu peguei aqui um projetinho qualquer, tá? Isso aqui é um componente que foi copiado, uma cópia. Esse aqui é um componente menor que foi copiado, tá?
Vamos gerar a exportação lá e vamos executar. Ok. Isso aqui foi feito com aqueles cuidados lá de unidades sem ponto decimal que eu tratei nos outros vídeos, né? E aí eu vou lá no Excel, eu abro o Excel e importo esse arquivo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, cutlist import. Como lá no meu configurações regionais ele está configurado para ponto e vírgula, obviamente o Excel não entende que é para separar por vírgula. Então ele colocou tudo numa coluna só, tá? Então, mas ele fazendo isso, a gente seleciona a coluna, clica aqui na aba Dados e Texto para colunas. O texto para colunas ele vai quebrar essa coluna em várias subcolunas. Então a gente escolhe aqui Delimitado, clica em Avançar e aqui, ó, seleciona vírgula. Ó, quando seleciona em vírgula, você vê que ele já quebra tudo. Cada vírgula ele considera uma coluna. E vamos dar um concluir. Bom, olha aí como que veio certinho, ó, né? O número, o sequencial, a descrição, a quantidade de cópias, a espessura, né? Comprimento, largura, né? Tudo e os valores embaixo certinho como tem que ser, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou simular um erro, tá? Vamos fechar isso aqui, não salvar, vamos ir lá. Eu vou lá e vou alterar isso aqui, por exemplo, para... Tem inúmeros erros que poderiam acontecer, alguma coisa errada, mas esse aqui é uma coisa que eu sei que dá errado, né? Então, vamos lá, gerar novamente. Ele fala que é para selecionar tudo que está visível, ok. E vamos fazer a mesma importação lá. Vamos ir lá. Esse cara aqui, ó. Tá? Então eu trouxe tudo numa coluna só, eu vou selecionar a coluna inteira, clicar na aba Dados, Texto para colunas, Delimitado, Avançar, está selecionado vírgula e vou dar um concluir. Olha aí o que deve ter acontecido agora. Ó, lembra lá do vírgula zero? Vamos olhar lá. Ó. Window, Model Info, olha, precisão 0,0, então tem uma vírgula aí, tá? Ó, ele pegou essa vírgula e entendeu como um separador, um campo separador, e colocou o zero aqui, ó. O campo que deveria ser comprimento veio para largura, ó. E o que deveria ser material type já veio para cá para frente, ó. Então ele bagunçou tudo. Então cada coluna, cada título de coluna tem que ter os campos correspondentes. Isso aqui, se eu levar lá para o MaxCut, não vai funcionar. Isso aqui vai dar erro, porque ele não vai encontrar qual que é o comprimento dessa chapa. Ele vai encontrar a largura aqui, ó. Mas e o comprimento zero. Ou seja, vai zoar todo o arquivo. Então, é uma forma de a gente olhar antes de importar para o MaxCut e você estruturar, ver onde que está o erro. Então essa é a dica que eu tenho aí. Eu espero que possa ajudar o pessoal aí. Abraço!